E não é que Smallville teve o seu próprio Homem-Aranha? Bom, mas é muito diferente daquele que a gente conhece da Marvel. Hoje no Por Dentro de Smallville eu falo sobre o segundo episódio da primeira temporada da série. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Por Dentro de Smallville. Fique bem à vontade porque eu já estou. E aqui onde a gente bate aquele papo, onde a gente conversa sobre cada episódio da série Smallville e muitas curiosidades. Eu já fiz do primeiro episódio, se você não viu, tá aqui o link nos cards e na descrição desse vídeo. Inclusive, eu vou começar a ler o comentário de vocês aqui no vídeo mesmo. Os comentários lá do primeiro episódio eu leio no final desse, tá bom? Mas vamos lá falar sobre o segundo episódio da primeira temporada de Smallville, intitulado Metamorfose, que foi ao ar no dia 23 de outubro de 2001. Os diretores desse episódio foram Philip Garcia e Michael Walkens, que substituíram o David Nutter, o que dirigiu lá o primeiro episódio. Ele não pôde voltar para ele, ia dirigir o segundo também, só que ele tava com muita dor nas costas, tadinho, e não conseguiu voltar para esse segundo episódio. E eu já adianto aqui que é um episódio que é bem inferior ao primeiro, mas não dá pra gente ficar comparando o primeiro com o segundo episódio, porque qualquer série, gente, qualquer série que vocês forem assistir, não, vai qualquer série não, mas muitas séries, elas têm um orçamento maior no primeiro episódio, que é o episódio piloto, que é aquele episódio que você vai apresentar a série pra todo mundo, então precisa ser um primeiro episódio extremamente impactante. Mas nesse segundo a qualidade cai um pouco, né? Primeiro porque eles tiveram menos tempo pra gravar. O primeiro episódio de Smallville, eles gravaram em um mês. Esse segundo episódio foi em 13 dias. Mas querendo ou não, esse episódio ele tem uma espécie de continuação direta do primeiro episódio, porque tem aquela mudança do céu no primeiro episódio, não sei se vocês lembram. Termina com a música, a câmera vai subindo até o céu do celeiro lá do Clark, a câmera dá uma girada e volta para continuar a nossa história, onde é apresentado Greg Arcan, vivido pelo ator convidado desse episódio, Chad Danella. O Greg, ele tem uma paixão por insetos e uma paixão por Lana Lang. E quando os insetos infectados por meteoro que o Greg coleciona se aglomeram, acontece uma transmutação nele e ele acaba virando Bugman, o Homem-Inseto. E acaba fazendo sua metamorfose ambulante, né? Porque ele é cheio de espinha, né? Inclusive a gente achava que era acne que ele tinha na cara, mas não, era picadas de inseto, né? Depois que eu parei pra perceber isso. Então ele fica mais lá, fica mais bonitão, vamos dizer assim, né? Cabelo ali penteado, todo, né? Ele faz a sua transmutação, troca de pele como qualquer inseto, e ele precisa fazer o seu acasalamento. E ele vai acasalar com a sua amada Lana Lang, mas para isso ele precisa tirar dos caminhos os pretendentes de Lana Lang, o seu namorado Whitney Fortman e até mesmo Clark Kent, né? Porque para quem não sabe, todo mundo sabe, né? Lana Lang é o interesse amoroso de quase todo mundo nessa série. O segundo episódio de Smallville já é o terceiro, né? Tinha o Whitney, que é o namorado dela, o Clark e o Greg. E o Lex 4, já é o quarto. Tem o Lex, né? How many guys are trying I wrote that down. We've got, and if you watch it, Kristen, and I would imagine in her life, Kristen gets a lot of attention in this way anyway, but she's so good at sort of being polite and deflecting Sure. and moving and not insulting, and that's a character trait for her, which I respect. But literally, what are there, 4 or 5 guys who are all like Solana? Se bem que nesse episódio a gente tem aquela cena da Lana conhecendo o Lex, que é onde ela tá lá com o cavalo, lá na montaria, lá com os cavalos. E o Lex lembra de uma ocasião que eles eram pequenos e ele ensinou ela a nadar, estavam até peladinhos e tudo. E ali já dá pra entender que talvez o Lex estava já com segundas intenções com a Lana. Se bem que eu defendo o Lex. Eu acho que nessa época
ele só tava querendo ajudar o Clark mesmo. Inclusive, o próprio ator, o Michael Rosenbaum, fala no Talkville, né, que é o podcast no qual este quadro do Kryptonita é baseado. Ele fala que ele defende o Lex. Não, naquela época ele só queria ajudar o Clark, ele não queria ficar com a Lana, não. Because I think he's trying to help Clark. At this point, he's a good guy. What I get from that scene, and right away they talk about, the pool. Mas voltando ao episódio, então o Greg acaba sequestrando a Lana, colocando ela ali numa espécie de teia ali, né? Um negócio, tipo um casulo ali. Ele acaba tentando matar o próprio namorado da Lana, Whitney, que é salvo por Clark Kent, numa das melhores cenas desse episódio, lá na explosão do carro. E o Clark tem que salvar o Whitney e depois salvar a Lana das mãos de Greg, e acaba tendo uma batalhinha lá entre os dois. Achou mesmo que podia se esconder de mim? Nesse Talkville aí, o Michael e o Welling, eles comentam muito dos efeitos especiais que Smallville tinha na época. Eu comentei também isso aqui no último episódio, que pra época os efeitos especiais eram bons, só que eles falam da criatividade que eles tinham que usar, porque na hora que eles estavam gravando, eles tinham que imaginar que alguma coisa estivesse acontecendo. Por exemplo, o Welling demorou pra se acostumar que o Clark era extremamente forte. Então, por exemplo, para ele gravar uma cena onde ele tá salvando o Whitney da explosão do carro, ele precisava arrastar o ator sem fazer cara de esforço, porque o Clark é extremamente forte. Então todas essas nuances, essas características, o Welling tinha que improvisar na hora de gravar. Por exemplo, também outra cena desse episódio interessante é quando ele vai cair o equipamento da fazenda no Jonathan Kent, no pai do Clark, e ele precisa salvar o pai dele. Então ele tem que imaginar que ele tá pulando super rápido, que ele tá fazendo os movimentos. E nesses primeiros episódios, onde ele ainda não tinha muita familiaridade com o Clark Kent, pra ele foi um pouquinho mais difícil de gravar, imaginar que ele tá usando a super força lá. Outro exemplo que eles dão no Talkville é, por exemplo, quando o Clark vê a Kryptonita, né? Que ele precisa fazer cara de enjoo. Então ele teve que ir adaptando todas essas características na hora de atuar como Clark Kent. Isso é uma curiosidade também interessante, que quando a gente tá vendo a série a gente não percebe, né? Mas é uma curiosidade legal de bastidores aí que eles comentam. Eles também comentam o sacrifício que foi pro Welling, né, o Tom Welling, que interpreta o jovem Clark Kent, ficar 10 anos interpretando o mesmo personagem. Aí eles até falam, né, a gente pensa, que sacrifício, tá ficando rico, tá com emprego garantido 10 anos, mas ele teve que abrir mão de muitas coisas, porque uma série para gravar naquela época era uma coisa muito longa. Eles passavam horas por dia gravando, era uma coisa de 12 a 14 horas por dia gravando. E imagina você, 12 a 14 horas por dia gravando uma série durante 10 anos. Então, o Welling, ele não podia se comprometer com absolutamente mais nada. Então ele estava preso àquilo, aquele personagem, né? E eles acabam fazendo essa ressalva no Talkville, dele não poder gravar outros filmes, outras coisas, não poder aceitar outros trabalhos, ou até não pode fazer até uma viagem muito longa, porque ele tinha que estar lá no Canadá, em Vancouver, para gravar cada episódio de Smallville, que era muito exaustivo, né? Hoje em dia você vê uma série, ela não tem mais que 8, não tem mais que 10 episódios. Naquela época era aquelas séries para TV mesmo, de 22 longos episódios. My life became impossible. And the show became my life. Yeah. I mean, poor me, like whatever. I just wish I would have had more of I wish I would have known how to enjoy it more. I understand that. You know? I understand that. And I feel for you. I do. You know, it's not poor you. Fuck that. I know you're thinking you're trying to defend yourself, and people are like, oh, he's rich. He's playing like. But like, guys, listen. You're giving up 10 years of your life. He didn't have 10 years. You might have seen him on TV and magazines, but 10 months a year he's on the show, working every day. 10 years is gone. From 25 to 35,
Yes, he got paid a lot of money. Yes, he was compensated. Yes, he was the star of the show. But also, there's a sacrifice. There is a sacrifice of missing out on 10 or so years of your life. Além disso, eles falam também da família que eles formavam nos bastidores, entre os atores mesmo. O Elling, o Rosenbaum, a Christian Creel, que fazia a Lana, o John Glover, o Lionel Luthor, e todos os personagens lá que eles se ajudavam muito. Tanto nas falas, quanto na improvisação lá das cenas entre eles. Coisas que hoje em dia não é muito fácil de ver entre os atores. Às vezes você entra num set de um filme lá, cada um quer fazer seu trabalho e já era. E em Smallville eles eram como uma família também nos bastidores. E isso a gente também vê em algumas fotos que eles faziam nos bastidores lá, que eles se davam muito bem. Isso ajudava nesse trabalho árduo que era pra gravar a série. O Elling também comenta que tinha cenas que, tipo, ele nem precisava estar lá gravando. Hoje ele consegue, com mais maturidade, ele consegue ver que eles perdiam muito tempo lá. Por exemplo, ele conta da cena final do episódio, que o Clark deixa o colar de Kryptonita lá na maçaneta da Lana e sai andando. E pra gravar essa cena, eles demoraram horas e horas pra gravar essa cena. De madrugada, no frio, Vancouver, que eu já falei aqui que é uma cidade fria. E era só uma cena dele de trás. Aí ele comentou, gente, sem querer ser preguiçoso, mas daria pra colocar um dublê ali pra fazer essa cena. E eu fiquei horas ali pra fazer essa cena. Eu podia estar me poupando pra fazer uma outra cena no dia seguinte, e ficamos lá gravando essa cena. Horas se eles poderiam ter colocado um dublê ali. Looking back, that's exactly what happened. Mas é muito legal ver os atores comentando dessas cenas dos episódios, esses bastidores que a gente nem fazia ideia, né? É bem interessante. Outra coisa também que a gente não pode deixar de falar, já fiz aqui vários vídeos no Kryptonita falando sobre isso, que é a trilha sonora de Smallville. E eles relembram até a abertura de Smallville, que pra quem não se lembra, a abertura de Smallville mesmo só aconteceu no segundo episódio. No primeiro episódio, Smallville não teve uma abertura, originalmente falando. E aí a gente teve a introdução com a famosa música que remete a Smallville, Save Me, da banda Remy Zero, que não existe mais, né? Essa banda se aposentou, mas só com as vezes que Remy Zero Save Me foi tocado em Smallville, acho que poderia ter se aposentado mesmo, né? Inclusive o Elling até comenta que ele entrou em um bar no México e tava tocando a música. Aí, quando ele entrou no bar, apontaram pra ele e apontaram pra caixa de som do bar, assim, ó. Aí ele percebeu que era a música do Remy Zero que tava tocando na hora que ele entrou no bar. Ele falou que a chance disso acontecer seria menor do que ele ganhasse na loteria. Somebody save me. So real quickly, you know JP. Nobody watching this really knows who JP is, but we're in Mexico City 3 days ago. And he's down having breakfast at the hotel, and I'd gone for a walk to try to wake up. And I come back, he's the only person in the restaurant. And I walk in, and he goes like this. And I'm like, what? Dude, that song is playing as I walk in the restaurant. In Mexico. And I was like, what? Like, I could win the lottery before this ever happened. I wonder how much Walked money into they the theme spent song. on that song. How much money did you think the band made? Eles falaram até da música que foi criada para Smallville, que eu já também comentei dela aqui no canal, que é It's Not Easy, que é uma música fantástica, que remete muito à série também. Acho que depois de Save Me é a música que mais remete a Smallville. E da trilha sonora fantástica que Smallville tem, né? Long ago, the guy who did that that song with Superman, like, I'm not there to fly. I'm not that naive. They still go around singing that song. Men want men to fly. What episode does that appear in? Right between their knees. Because that was a hit when this was happening. No segundo episódio, a gente também tem que destacar Wherever You Will Go, da banda The Calling, que estava fazendo aquele sucesso estrondoso na época, e eles colocaram muito adequadamente, vamos dizer assim, nesse segundo episódio da série. Somando os dois primeiros episódios de Smallville, o piloto e o Metamorfose, Clark Kent, o jovem Superman, já salvou 5 pessoas. O menino lá da cruz, o Lex Luthor lá no carro, na Porsche, o Whitney na explosão do carro dele, seu pai Jonathan Kent e a Lana Lang. Já são 5 salvamentos. A gente vai fazer as contas aqui até o final da série, quantas pessoas Clark Kent já salvou antes de se tornar o Superman. Com certeza
vai ser um número alto. Como eu falei no começo do vídeo, o segundo episódio não é tão bom quanto o primeiro, mas tem vários porquês do segundo episódio não ser tão bom quanto o primeiro, que eu já expliquei aqui. Até porque é aquela velha história. 22 episódios por temporada. Impossível os 22 serem excelentes. O Ellen comenta no Talkview, até pro ator atuar bem em 22 episódios seguidos assim é muito difícil, porque o ator tem que se poupar, existe uma preparação e eles têm pouco tempo para se preparar. Então é como eu comentei, todos esses bastidores faz a gente entender melhor como foi produzido, como era difícil fazer e porque nem todos os episódios eram bons, né? But back then, 22 episodes? How do you write 22 great episodes? You do not. You do not. Mas eu não acho o segundo episódio ruim também, viu? É um episódio até interessante de assistir. A minha cena favorita desse episódio, eu acho que é quando o Clark salva o pai dele, o Jonathan Kent, lá na máquina. Eu acho bem interessante. Agora eu quero saber a sua. Qual a sua cena favorita do segundo episódio de Smallville? Deixe o seu comentário aí, que no próximo vídeo, no finalzinho dele, eu leio aqui os melhores comentários, tá bom? E agora a gente vai para a leitura de comentários do último Por Dentro de Smallville do primeiro episódio. E no último Por Dentro de Smallville, eu perguntei pra galera qual que é a cena favorita do primeiro episódio, né? Eu quero agradecer todo mundo que comentou, foram muitos comentários mesmo. Respondi a maioria lá no YouTube, vou falar alguns aqui que eu gostei, separei alguns também. O do Murilo, 7138, ele fala que a cena favorita dele é quando a Lana diz ao Clark, não sabia que você tinha um lado sombrio, e ele responde, todo mundo não tem. E esse diálogo faz um link interessante com a última temporada e que o Clark é imune ao Darkseid por ele representar a luz e não tem escuridão dentro de si. Muito interessante o comentário dele, obrigado Murilão. A Carone falou que tá vendo Smallville pela terceira vez, ama a história e ama ele tá descobrindo os poderes e sendo ajudado pelos pais e pelos amigos. É uma coisa que eu também amo na série. E o interessante é que eu falei lá no primeiro vídeo que o Smallville aconteceu próximo ao dia que ocorreu o atentado terrorista lá do 11 de setembro. E ela nasceu um dia antes da queda das Torres Gêmeas. Então a Carone, ela nasceu quando Smallville estava sendo gravado, os primeiros episódios. Olha que interessante. O Durans Bruno comentou que a cena das picapes sendo empilhadas é muito boa, é muito engraçada mesmo. Quem fez isso com o meu carro? O designer Nelson também concorda com a minha cena favorita do Clark salvando o Lex depois de ser atropelado. Também gosto muito dessa cena. O Ever V2 comentou que a cena dele favorita é o Clark lá, essa aqui ó, que é desse Funko Pop ó, dele lá como espantalho pendurado lá no milharal com o colar de Kryptonita, uma cena icônica da série, inclusive que é a cena da capa aqui, né, da primeira temporada da série Smallville. Clark? Meu Deus. O Caco 5883 falou que a melhor cena é quando a Lana pergunta pro Clark se ele é homem ou super-homem. Enfim, muita gente comentou, muito obrigado por vocês comentarem. E se tornem membros, hein? Se tornem membros do canal, porque eu vou priorizar os comentários dos membros, mas eu sempre tô lendo e respondendo todos lá no YouTube. Bom, e no próximo episódio de Por Dentro de Smallville, a gente fala sobre o terceiro episódio da primeira temporada, que o negócio vai pegar fogo aqui, porque o episódio chama Pegando Fogo, e inclusive é um episódio excelente. Se você gostou desse vídeo, quer continuar acompanhando Por Dentro de Smallville aqui no canal Kryptonita, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Ativar o sininho é muito importante, tá bom? Dá essa força aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo na alma e até o próximo Por Dentro de Smallville.